Sejam bem-vindos, meus fisiologistas, minhas fisiologistas da prática. Donis Carnevale quem vos fala. Estamos novamente nos encontrando, módulo 4, aptidão neuromuscular, ou curso A Nova Ciência da Hipertrofia Muscular. É aqui onde eu vou te entregar tudo o que você precisa saber na prática sobre hipertrofia. Novamente, se você acha que de repente hipertrofia é um assunto estritamente estético, eu convido você a rever os seus conceitos. Afinal de contas, nós temos que entender sobre hipertrofia não só para auxiliar as pessoas, transformar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas no que tange a proteção contra doenças cardiovasculares, proteção contra doenças metabólicas, ou seja, proteção contra a morte. Entretanto, acima de tudo, nós podemos também com a hipertrofia acelerar uma recuperação de repente de uma lesão de um aluno, nós podemos com a hipertrofia devolver a funcionalidade para um idoso, para uma pessoa que esteja desfuncional, que esteja com uma vida não funcional, com uma baixa qualidade de vida e assim por diante. Nesse contexto, o convite do projeto Fisiologia na Prática, e não só do projeto como um todo, entretanto, desse módulo, desse curso de hipertrofia muscular, é que vocês entendam, meus fisiologistas, a importância da hipertrofia fora do ambiente estético. Muitos de vocês podem ter essa análise, contudo eu ainda vejo na prática, no dia a dia, grande parte da população, não só nossa população, e aí eu estou incluindo quem está inserido aí no meio fitness, mas as pessoas que treinam, as pessoas que estão dentro das academias, elas ainda têm um olhar equivocado para a hipertrofia muscular estritamente no ambiente estético. E aí nós somos agentes para promover mudanças nesse sentido, mudanças de interpretação, mudanças no que tange ao enxergar dessas questões, beleza, meu fisiologista? Conto com vocês pois tenho certeza que a partir dessas aulas, em frente às aulas anteriores, vocês já possuem um olhar extremamente crítico, em relação à hipertrofia miofibrilar e o que ela pode tornar-se na vida das pessoas. Então, conto com você para esse tipo de trabalho, para que nós possamos cada vez mais elevar a nossa querida educação física, beleza? Meus fisiologistas, na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho mais, vamos saber sobre os testes que existem no nosso meio, na literatura, que elas nos propiciam, que servem para que nós possamos mensurar a força, isso mesmo, a força máxima dinâmica dos nossos alunos. Afinal de contas, se você acompanhou a nossa última aula, a nossa aula anterior, você entendeu que a avaliação diagnóstica da força muscular funcional, do nível de massa muscular, ela depende de antemão você realizar uma série de testes, ou um teste que você escolha que seja de repente aplicável no teu dia a dia e ponto. E somente a partir destes testes é que nós conseguiremos traçar um diagnóstico. Saber um pouco mais, interpretar um pouquinho mais sobre como está o nível de saúde dos nossos alunos, que é para isso que serve, por exemplo, o teste, ou o nível de capacidade, a fim de nós conseguirmos prescrever o melhor treino da vida para os nossos alunos, prescrever de uma maneira coerente, prescrever de uma maneira individualizada, prescrever de uma maneira que vá causar transformação. Então esse é o intuito de que nós saibamos, por exemplo, de aplicar esses testes, para que nós saibamos, por exemplo, o que fazer na hora H, beleza? Os testes, por exemplo, para que nós de identificação da força ou massa muscular. E aí, professor Adonis, como assim massa muscular, professor Adonis? Eu vou te explicar como você vai entender de maneira mais profunda, de maneira mais palpável, o porquê que eu estou falando que esses testes acessam o nível de massa muscular também, de maneira funcional falando, beleza? Então nós vamos falar sobre isso lá nas nossas aulas em que nós formos discutir em relação ao diagnóstico, beleza, meu fisiologista? Mas legal, os testes para identificar a força máxima ou a massa muscular, eles são vários na literatura. Eu vou destacar 3 e nós vamos falar um pouquinho sobre eles nessa aula, e esses 3, eles têm um conceito particular cada um deles, e obviamente nós vamos conversar sobre a aplicabilidade desses testes no seu dia a dia, investimentos e etc, beleza?
Espero que com essa aula você entenda qual teste servirá para você no seu dia a dia, servirá para você com a sua profissão, servirá para você com que tipo de pessoa você trabalha e etc. Então essa aula aqui é para isso, meu fisiologista. Legal? Então os testes de identificação de força ou massa muscular, eu separo 3 principais para vocês, que é o teste de 1RM, teste de 1RM, o teste isocinético e o teste de repetições máximas. Então, os 3 testes que eu sugiro que você faça, meu fisiologista, que eu sugiro que você entenda, que eu sugiro que você pesquise, que eu sugiro que você leve para o teu dia a dia, são esses 3 principais. O teste de 1RM, que nós vamos discutir nessa aula, o teste de repetições máximas e o teste isocinético. Primeira questão que propõe aí, que diz respeito a esses 3 testes no que tange a objetividade e o que eles mensuram, o que cada teste mensura, professor Adonis. Afinal de contas, se eu quero descobrir a força máxima dinâmica do meu aluno, eu preciso de alguns testes, porque através desses testes eu vou conseguir acessar esse nível de capacidade. Então, para isso que serve um teste. Um teste está lá porque você aplica ele e através dos dados obtidos por aquele teste, você tem um diagnóstico, o que não acontece na prática. Entretanto, nós vamos fazer isso, beleza? Legal. O teste de 1RM, galera, é um teste que ele é um teste direto para acesso da sua força máxima dinâmica, que é esse assunto que nós estamos falando. Ah, professor Adonis, por que força máxima dinâmica? A força máxima eu entendi, ó. Maior produção de força que eu consigo fazer em determinada cadeia, em determinado exercício, determinada musculatura. Perfeito. Agora, por que dinâmica? Porque você está fazendo repetição. Você está fazendo uma contração dinâmica, não isométrica, beleza? Existem testes na literatura de força máxima isométrica. Não é a questão aqui, beleza? A questão aqui, meu fisiologista, é acessar a força máxima dinâmica. Como que eu acesso a força máxima dinâmica, professor Adonis? Através, por exemplo, de um teste de 1RM. O teste de 1RM consiste, meu fisiologista, nós vamos entender ele passo a passo, como levar, quais são as especificidades desse teste, quais são as características, o que não fazer, o que fazer durante o teste. Nós vamos aprender a partir das próximas aulas. Nessa aula, eu vou te explicar superficialmente o que é o teste de 1RM e nós vamos entender o porquê que ele é um teste direto e, de repente, o porquê não se usar ele na prática ou o porquê usar com ele na prática com um determinado público. Nesse contexto, aqui está mais uma aula onde nós vamos apresentar os tipos de teste. O teste de 1RM, ele é muito famoso na literatura, porque ele é muito usado num ambiente de atletas. E, poxa, eu já recorto aqui para você, eu já priorizo essa questão, porque se você estiver lidando com atletas, você precisa de um máximo de objetividade, você precisa do máximo de diretividade no seu teste. Então, seria um teste para acessar força máxima dinâmica. Eu sugiro que, se você estiver num ambiente de atletas, você utilize o teste de 1RM, porque ele é o único teste direto para acessar essa força máxima dinâmica. Professor Adonis, o que é um teste direto? O que é um teste indireto? Por exemplo, o teste isocinético, ele é indireto também para a força máxima dinâmica. Não, o teste isocinético, perdão. O teste isocinético, você pode fazer um RM nele também. Ele pode ser um teste direto. Perdão, viu, meus fisiologistas? O teste isocinético, ele também pode ser utilizado como um teste direto para um RM. Afinal de contas, é só você movimentar peso para uma repetição máxima. Só que você vai usar esse protocolo aqui no caso, entendeu? Mas você tem esse aparelho isocinético aqui no caso. Por isso que eu quis recortar ele para você. E tem um teste de repetições máximas, que está aqui, ó. O teste de repetições máximas, meu fisiologista, ele é um teste indireto. Ô louco, professor Adonis, como assim? Porque, como o próprio nome diz, você identifica a força máxima dinâmica dos seus alunos não através de uma diretividade igual ao teste de 1RM, mas através das repetições. Então o que você faz no teste de 1RM, de repetições máximas, por exemplo? Você simplesmente
faz o máximo de repetições e aí você estima um RM dessa pessoa, o 100% dessa pessoa naquele determinado aparelho, naquele determinado movimento. Então por isso que ele se torna um teste indireto. Por que o teste de repetições máximas, por que o teste de um RM, ele sim é um teste direto? Porque ele acessa a uma repetição máxima que o teu aluno consegue fazer, que você consegue fazer e etc. Qual é a grande diferença entre o teste de repetições máximas e o teste de um RM? A gente já vai conhecer. Entretanto, a primeira diferença é que o teste de repetições de um RM, frente ao teste de repetições máximas, o teste de um RM é um teste direto. Por quê? Eu quero acessar o quê, meu fisiologista? A pergunta é essa quando a gente vai entender se o teste é direto ou indireto. Eu quero acessar o quê? Eu quero acessar a força máxima dinâmica. Ou seja, eu quero saber quanto que essa pessoa pega, vamos supor, no exercício supino para uma repetição máxima. Legal? Perfeito. Se você quer saber quanto que essa pessoa pega no supino para uma repetição máxima, tem algo mais direto? Tem algo mais objetivo do que você colocar a pessoa para fazer uma repetição máxima no supino? Crescer com os pesos, que é todo o protocolo, obviamente nós vamos passar por isso. Agora, quando você descobriu com o teste do RM uma repetição que a pessoa faz no supino, tem como ser outro peso? Obviamente que não. Nesse contexto, o teste do RM ele é direto. Por quê? Você viu, você analisou, você avaliou uma repetição máxima do teu aluno. E o que você queria descobrir com isso? Uma repetição máxima do seu aluno. Então ele é um teste direto. Contudo, o teste de repetições máximas já não é assim. Por quê? O teste de repetições máximas, você não vai fazer uma repetição máxima. Poxa, professor, mas eu quero descobrir a uma repetição máxima do meu aluno. Eu quero descobrir quanto ele faria para uma repetição. O que seria o 100% do meu aluno? Diante disso, ele torna-se um teste indireto. Por quê? Porque você vai fazer o número de repetições, que nós vamos aprender também o passo a passo desse teste, o que fazer, o que não fazer, que hora fazer e onde você vai aplicar esse teste. Só que você aplica um número de repetições e através desse número de repetições, que não é uma, são algumas repetições, nós vamos ver quantas, através desse número de repetições, você estima com uma equação que é muito fidedigna, mas você estima um RM dos seus alunos. Ou seja, qual é a diferença entre um teste ser direto e indireto? Primeira pergunta que você faz, o que esse teste quer acessar? O que esse teste quer avaliar? O que esse teste quer avaliar? A segunda pergunta é, esse teste que eu vou aplicar avalia aquilo que eu estou querendo avaliar? Se ele não avalia aquilo que eu estou querendo avaliar de maneira direta, como o próprio nome diz, ele não é um teste direto. Então, olha a diferença, eu espero que tenha ficado simples essa diferença e eu tenha conseguido deixar palpável para você, meu fisiologista, porque nós vamos conversar sobre prioritariamente o teste do RM e o teste de repetições máximas. Novamente, um é direto porque acessa aquilo que eu quero de maneira direta, de maneira objetiva, sem ter que estimar nada, sem ter que fazer equação nem nada. É uma repetição que você quer? Ele fez uma repetição no teste de um RM, então ele é um teste direto. Inclusive, ele é o padrão ouro. Padrão ouro que a literatura nos traz para mensurar o 100% de um RM, obviamente, para mensurar uma repetição máxima. E não poderia ser outro teste padrão ouro. O que é padrão ouro, professor Adonis? Teste padrão ouro é o melhor teste existente para aquilo. Então, não tem o melhor teste existente para tirar a força máxima dinâmica do que o teste de um RM. Agora, a questão é que nós vamos conversar nas próximas aulas. O quão ele é aplicável no meu dia a dia. O quão ele é aplicável no meu dia a dia é o que a gente vai saber. Frente ao teste de repetições máximas, que é um teste que você faz um número de repetições e aí você estima um RM. Ele não te dá um RM no teste, provavelmente dito, assim como no teste de um RM. Entretanto, você estima e fica muito próximo, viu, meu fisiologista? Ele é muito mais fácil também de aplicar, muito mais rápido. Entretanto, ele não é um teste direto, porque ele não me dá aquilo que eu me proponho a mensurar de maneira direta, eu tenho que estimar, por isso ele é um teste indireto. É por isso que esse teste não é um padrão ouro na literatura. E obviamente quando a gente trata, por exemplo, de ciência, quando a gente trata de atletas, por isso que eu disse pra você que esse aqui é um teste que a gente tem, quando a gente tem um atleta na mão, tem que ser esse tipo de teste. Por quê? Eles têm a proximidade, eles têm proximidade nos resultados. Inclusive existem inúmeros artigos, e você tem aí nos seus materiais, que eu te passei, que correlacionam o teste de repetições máximas e o teste de um RM. Como assim, professor Adonis? Os caras fizeram um teste de um RM e deu um peso. Aí eles fizeram um teste de repetições máximas e deu um outro peso estimado.
A diferença entre o mesmo cara fazendo teste de 1RM e o mesmo cara fazendo teste de repetições máximas, nos dois resultados, através dos dois testes, foi de 2, 3, 4%. Ou seja, é uma diferença que no nosso dia a dia, na nossa prática, não é nada. Com uma pessoa que é sedentária, que não é atleta. 4%, gente. Vamos supor que o cara pega 100 kg no supino. Aí no outro deu 104. Nossa, que diferença, gente. 4 quilos no supino, 2 quilos cada lado. Então não é uma diferença gigantesca. Na hora do dia a dia, com os seus alunos normais, eu sugiro, até você vai entender que eu vou sugerir você usar o teste de repetições máximas por conta da aplicabilidade dele, da viabilidade de aplicação, do tempo que você demora e assim sucessivamente. Contudo, se você tiver com atleta, meu irmão, esses 4% de diferença vão impactar, podem impactar nos seus resultados. Porque eu estou tratando do quê? De atleta, meu. O atleta, qualquer 4% a mais, 4% a menos, impacta nos resultados de performance, e assim sucessivamente. Aqui é só um detalhe, tá? O teste do RM, mas quando a gente está no mundo de atleta, nós estamos buscando cada vez performance, cada vez mais performance, de todas as maneiras, na alimentação, no descanso, no treino. Então, quando o assunto é atleta, teste direto. Agora, quando o assunto for pessoas normais, a população em geral, e aí você vai ver até por conta da viabilidade, cara, sem medo de ser feliz, teste de repetições máximas. Mas isso vai ficar tudo muito claro na nossa próxima aula, onde eu vou explicar para você com detalhes, com detalhamento, como levar cada um dos testes, qual que é a característica de cada um deles, e aí você vai tirar a sua conclusão, meu fisiologista. Eu não vou te falar, estou te dando minha opinião aqui, eu estou te dando o que eu vejo na prática, que para mim o teste de repetições máximas funciona muito, e é extremamente aplicável, e eu não sofro nem um pouco para aplicar ele, e sem medo de ser feliz, meus resultados são maravilhosos. Agora, você vai decidir qual você vai usar. Eu só estou dando o que eu, de repente, particularmente, eu acredito que seja algo viável para você, porque eu já bati a cara no muro, portanto eu quero facilitar para você. Afinal de contas, se eu tivesse alguém facilitando minha vida antes de eu fazer esse tipo de teste ou antes de eu bater a cara no muro, seria muito mais fácil. Então, um dos motivos pelo qual eu estou dando minha particularidade aqui, minha opinião, é por conta disso. Quero facilitar para você no teu dia a dia, na tua prática, legal? Então, teste de URM, ele é um teste direto que acessa a força máxima dinâmica. Legal, professor Adonis, eu quero isso. E o teste de repetições máximas é um teste indireto, mas ele acessa também a força máxima dinâmica e nós vamos descobrir como. Professor Adonis, você não falou ainda do teste isocinético, perfeito. Por que eu não falei sobre o teste isocinético? Porque o teste isocinético, meu fisiologista, é um teste cujo qual você necessitará de um aparelho específico, uma cadeira isocinética. Eu não sei se você já viu uma cadeira isocinética, mas tem muitas vezes nos laboratórios de biomecânica, às vezes em clínicas de fisioterapia tem esse tipo de teste, porque ele faz você consegue acessar a força excêntrica, a força concêntrica dos movimentos sem diferença alguma de roldanas, etc. É um aparelho fantástico para acessar a força. É um aparelho show. Agora o professor Adonis não vai nem falar dele. Eu não vou nem falar dele. Sabe por quê? Porque é um aparelho caro, meu fisiologista. Como assim eu vou falar para você, personal trainer, até você, dono de uma academia, fazer um investimento de um isocinético, um aparelho de 70 mil reais, 60? Como? Tem lugar que é 100 mil reais um aparelho. Pra quê? Qual vai ser o retorno disso para você se o que você quer é simplesmente acessar a força máxima e você tem outras maneiras que não necessitam de investimento para isso? E cara, desculpa, se você está às vezes olhando pelo viés do marketing, toma cuidado com... Isso é muito louco, né, no ambiente de personal trainer, na área da saúde é muito louco isso aí, né? O cara quer comprar bioimpedância que, nossa, os raios estão passando... Pelo amor de Deus, depois de 2, 3 meses, os seus alunos já vão conhecer, vai falar assim, nossa, que uau! Cara, se diferencie, não pela bioimpedância, não pelo isocinético, não pelo ergoespirômetro que você vai colocar na sua academia. Diferencia pelo conhecimento, diferencie-se através da entrega de resultados. Sabe por quê? Porque ninguém entrega resultado. Então, quer se diferenciar? Entrega a porra do resultado pro teu aluno, que você vai se diferenciar pra caramba. Faz as avaliações de maneira regular. Mostra pra ele que ele está gerando resultado do treino pra ele. Não faz avaliação uma vez e esquece de fazer depois de 6 meses. Faça de maneira regular as avaliações diagnósticas com seus alunos. Apresente resultado.
Apresente, planeje os treinos. Isso são maneiras de você se diferenciar. Agora, me desculpa, comprar um isocinético, gastar 100 mil reais. Cara, você já imaginou o retorno disso? Pelo amor de Deus, né, meu fisiologista? Gasta seu dinheiro com inteligência, guarda pra curtir as coisas boas da vida, meu fisiologista. Não vai me gastar com ergospirômetro, bioimpedância, não precisa disso. Você pega a fitinha da sua avó que costura e você faz a circunferência abdominal, que as diretrizes de obesidade mundiais te sugerem. Circunferência abdominal, a bioimpedância não acessa gordura abdominal. Ponto. Pode fazer raio da pirueta lá com o teu aluno, meu irmão. Ela é infidedigna. É melhor a fita. Os caras estão falando, a ciência está falando. E faz sentido. Porque o rainho não passa aqui na sua gordurinha. Das duas, uma, meu irmão. Ou você abre, arranca a gordura e pesa para saber quanto que tem. Ou você entra dentro de um Dexa. O Dexa custa 200, 300, 1 milhão de reais. Como você vai comprar uma parada dessa, parceiro? Você tá de brincadeira? Não dá. Então toma cuidado com esse olhar assim, ó. Nossa, se eu tivesse... É aquela mesma história. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar os pobres. Pô, ajuda agora, irmão. Ajuda com o que você tem. Não espera cair do céu. Quando eu tiver o isocinético, aí sim eu vou aplicar o teste. Pelo amor de Deus, você tem outras opções com a sua realidade. Quando eu tiver, não sei o que lá, aí sim minha academia vai pra frente. Quando eu tiver o ergospirômetro, minha academia vai pra frente. As pessoas vão comprar a minha avaliação. Errado! Que eu trabalhei numa academia onde tinha a porra do ergospirômetro. E, velho, a negada penava pra pagar a avaliação, pra comprar pra avaliação, pra vender a avaliação. Porque uma coisa é certa, ninguém quer comprar avaliação à parte. Você tem academia? Você vai ter avaliação diagnóstica na sua academia? Embute na matrícula, bonitão. Embute na sua matrícula. Porque não existe a maneira da gente prescrever treino sem avaliação diagnóstica. Quer fazer um trabalho diferenciado? Fala que a matrícula é um pouquinho mais cara, já embute a porra da avaliação na matrícula. E aí? Aí você vai estar prestando um serviço bacana. Você vai fazer o quê? Você vai gerar resultado pro seu aluno e você vai mostrar o resultado. Coisa que nenhuma academia faz. Agora, não compra o ergospirômetro para mostrar que, eu tenho um ergospirômetro, agora você vai pagar 50 reais a minha avaliação. Pelo amor de Deus, meu fisiologista, pelo amor de Deus. Não dá. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, ok? E esquece o isocinético, apesar de ser um teste legal, custa caro, meu irmão, e não vale o investimento, nem um pingo do seu, nem um real teu vale o investimento. E nem se ele tiver custando R$1. Se ele tivesse custando R$1, eu não te sugeriria. Por quê? Isso aqui é prático. Opa! A loucura. Isso aqui é prático, meu fisiologista. O breakout. Isso aqui é prático. Isso aqui, meu irmão, com o aparelho que você quiser, você faz. Aonde você quiser, você faz. Na academia do prédio, você faz. Na academia do bairro, você faz. Na melhor academia do planeta, você faz. Na China, você faz. No Brasil, nos Estados Unidos. Aonde você tiver, meu fisiologista. Aonde você tiver, você aplica um teste coerente, prático e que não vai te custar o olho da cara. Afinal de contas, eu quero te propiciar maneiras de fazer uma excelente educação física, de promover um excelente trabalho com aquilo que você tem. Só que se diferenciando sim de todos, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A partir do momento que você entender isso, meu fisiologista, você vai acordar todos os dias diferente, porque você faz aquilo que 99% da população dentro da educação física não faz. É aí que está a diferença, gerar resultado. Começa a apresentar resultado através das avaliações. A conversa muda. Nesse contexto, na aula de hoje, meu fisiologista, eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a grande diferença entre o teste de um RM e o teste de repetições máximas, que está no que tange a diretividade do resultado. Agora, o passo a passo de cada um, qual que é a importância, como que a gente leva cada um dos testes, é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Eu espero também que você tenha entendido, não precisa de malabarismo, de circo dentro da educação física, não precisa de aparelho caro. Você que de repente pensa assim, nossa, se eu tivesse uma bioimpedância, eu ia ter mais aluno. Se eu tivesse um aparelho tal, eu ia ter mais aluno de personal. Equivocado. Esse pensamento é equivocado.
Preste um trabalho excelente, de tal maneira que as pessoas que já estejam com você abram a boca para falar de você para os outros, porque assim não tem melhor marketing, meu amigo, não é a bioimpedância, é você fazer um trabalho excepcional e as pessoas falarem para os outros de você, e aí os outros que estão ouvindo vão falar assim, caraca, meu personal não faz isso, mas ele tem bioimpedância. Pô, mas que se foda a bioimpedância dele, porque ele não entrega resultado, ele vem cheio de blá 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 com a bioimpedância, porque, meu irmão, não fica se escondendo atrás de bioimpedância, a bioimpedância não vai sustentar. Beleza, meu fisiologista? É por isso que eu não sugiro que você use teste isocinético, que a gente não vai nem falar dele. É como se eu quisesse, por exemplo, no módulo de VO2 máximo que a gente falou lá sobre aptidão cardiorrespiratória, eu falar para você, eu te ensinar, que é o que eu mais vejo nas pós-graduações. O cara ensina a tirar o VO2 máximo através do lactato, parceiro, do lactato. Legal, é lindo, nossa, limiar do Obla, 4 milimol de lactato, lindo, perfeito. Em que mundo? No mundo do laboratório, parceiro, no mundo do laboratório, meu fisiologista, porque na prática, velho, vai pegar o lactato na prática. Você vai furar a orelha do ser humano 12 vezes, e outro, um teste invasivo, que vai ter que furar a orelha do cara. Pra quê? Um teste você vai gastar R$100 em um teste, R$100 em um teste pra saber um limiar anaeróbio, pra prescrever o treino, que não é nem mais o mais importante é o VO2 máximo. O limiar anaeróbio você prescrever o treino. Pelo amor de Deus, meu fisiologista, pra que eu vou te ensinar isso? Não é aplicável. É por isso que eu não te ensino o teste isocinético. Tudo que eu vou te ensinar nesse curso é para você usar no teu dia, com essa promessa. Tira da teoria e leva para a tua prática. Esse é o intuito do projeto Fisiologia na Prática. Portanto, nós vamos falar bastante dos testes de 1RM e testes de repetições máximas. Beijo no coração e a partir da próxima aula a conversa vai ficar belezura. Tamo junto.